Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, o nosso encontro marcado aqui sempre com uma entrevista inédita, sugerida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia seu e-mail sugerindo a pauta, o assunto a ser tratado nos próximos programas. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like e compartilhe as nossas entrevistas. É muito importante para o fortalecimento do nosso canal. O assunto a ser tratado hoje aqui no nosso Cá Entre Nós vai ser psicologia jurídica, alienação parental e guarda compartilhada. Solta a vinheta! Ela é psicóloga clínica e jurídica com escritório em Santo Amaro, São Paulo. Mestre em Ciências Humanas e coordenadora da pós-graduação em Psicologia Jurídica da Unisa. Também é autora de obras e artigos com temas de psicologia jurídica de família. Tem especialização em psicopedagogia e Libras e MBA em gestão do ensino superior. Também é assistente técnica e perita ad hoc em Santo Amaro e Jabaquara. Também é membro colaboradora de comissões das OABs de Santo Amaro, Jabaquara e Santana. Colunista do BLAPSI, coluna Pensando as Famílias, e do blog Pericine Psicologia Clínica e Jurídica, o Bladspot. Ela também faz atendimento online, com supervisão de laudos e pareceres. Obrigado por aceitar nosso convite, doutora Denise Maria Pericine, e seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Eu que agradeço a oportunidade e o convite, Nelson. Inicio o nosso bate-papo com a doutora Denise, definindo o que é psicologia jurídica. É o campo de atuação da psicologia que se articula ao direito utilizando-se de diferentes recursos técnicos e teóricos, caracterizando-se como área interdisciplinar de atuação em equipe multidisciplinar. Doutora Denise, nos explique como é a sua atuação como psicóloga jurídica. Nelson, é assim, quando uma questão de família é levada ao setor judiciário, o juiz nomeia um perito psicólogo para fazer o estudo do caso. Eu atuo como assistente técnica, assessorando uma das partes, orientando o cliente e o advogado, fazendo quesitos para esse psicólogo perito no judiciário, e depois, quando este perito redige o laudo, o juiz abre um prazo para as partes se manifestarem, e aí eu redijo um parecer que comenta esse laudo desse perito, né, concordando ou discordando, apresentando a minha fundamentação para manifestar a minha opinião. Doutora, dentre os campos de atuação do psicólogo na área jurídica, o direito de família cuida dos processos que envolvem separação e divórcio, com disputa de guarda, regulamentação de visitas e alienação parental, certo? O que é a guarda compartilhada? Nelson, a guarda compartilhada é a modalidade de guarda que está prevista em duas leis. A Lei 11.698, de 2008, e a 13.058 de 2014. A guarda compartilhada determina a responsabilização conjunta de ambos os pais pela guarda dos filhos menores de 18 anos, né, até que atinjam a maioridade civil, ou filhos equiparados, né? Por quê? Porque às vezes tem filhos que, por alguma questão, ou alguma deficiência, alguma doença, ou um acidente, não podem ter a vida autônoma, vão ter que depender da tutela dos pais. Então, nesse momento, a guarda compartilhada seria aplicável nesses casos também.
Doutora, a Lei 11.698 de 2008, que rege a guarda compartilhada, foi alterada. A senhora poderia nos explicar o porquê houve a necessidade dessa alteração? Nelson, a primeira lei de 2008 veio com um termo que trouxe problemas na sua aplicação, o de que a guarda compartilhada seria aplicada sempre que possível, né? Então, quem não queria a guarda compartilhada dava um jeito de não torná-la possível, né? Mediante o aumento do litígio e também com outras obstruções de contato e convivência da criança com aquele outro genitor, né? Dificuldades no exercício da parentalidade e até em falsas acusações de abuso sexual, físico ou psicológico. Quando começamos a perceber que os juízes estavam negando a guarda compartilhada por esses motivos, isso em 2008, né, quando a primeira lei foi aprovada, nós tivemos que nos mobilizar para apresentar o anteprojeto de lei da alienação parental, né, que depois foi discutida no Congresso, foi aprovada no Congresso em 2010, né, e que elenca justamente esses comportamentos da alienação parental, como dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar os contatos, fazer falsas acusações e mudar de residência, que eram manobras para não se fazer cumprir a guarda compartilhada. Doutora, alienação parental ou a implantação de falsas memórias trata-se de uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente praticada por um dos seus genitores, familiares ou por quem a detenha sobre a sua guarda ou vigilância. Quem mais pratica alienação parental? Nelson, geralmente a alienação parental é feita pela mãe, sim, devido a esse posicionamento tradicional de guarda materna, de ser a pessoa que fica mais tempo com a criança, então acaba tendo esse tempo para misturar sentimentos, raiva, mágoa, ressentimentos em relação, por exemplo, ao rompimento da relação conjugal, seja pelo divórcio, seja pelo rompimento da união estável, enfim, né? Todos esses sentimentos são misturados e aquele genitor acaba não conseguindo compreender que a criança ainda é o elo comum que une este casal, embora não tenha mais formalmente nenhuma união, nenhum outro vínculo, mas quer que esta criança também passe a rejeitar aquele genitor que era companheiro ou companheira, tá? Para que essa criança se torne parceira, confidente, cúmplice, né? Às vezes até terapeuta do pai ou da mãe. Então, é muito comum acontecer no Brasil de ser, por exemplo, a maior parte de guarda materna, então, que os alienadores, em sua maioria, sejam as mães. Mas a alienação parental não é específica de gênero, tá? Você pode ter alienadores também, o pai, né? Tanto o pai o pai guardião, como o pai das chamadas visitas, né? Que é essa convivência, aproveitando esse período da convivência para doutrinar a criança contra a mãe. E também podem ser avós, pode ser terceiras pessoas, né? Pode ser o padrasto ou madrasta, atual companheiro ou companheira do pai ou da mãe, que rivalize com a criança, com aquele genitor, né, ou genitora, pelo afeto da criança. Então, são várias possibilidades ali de alienação, tá? Então, não é uma exclusividade das mães, tá? Como equivocadamente se entende que seja
uma prática, que a lei da alienação parental seja punitiva exclusivamente às mães. Isso não é verdade, né? Porque eu tenho casos aí de mães que são as vítimas da alienação, que são os alvos da alienação, que o alienador é o pai, né? Ou em casos em que é uma avó, por exemplo, que seja a pessoa com mais interesse no afastamento da criança em relação ao genitor-alvo. Doutora, alienação parental não é algo que se gera efeitos da noite para o dia. É um trabalho constante do alienador para ver afastado o filho ou a filha do outro genitor. Existem graus de alienação parental? Bom, Nelson, geralmente sim, né? E embora as crianças pequenas sejam mais influenciáveis, né, mais facilmente, né, influenciáveis, não depende necessariamente da idade. Depende de um grau de maturidade que pode ser reduzido mesmo em crianças mais velhas, e da intensidade dos atos de alienação parental praticados por esse alienador, tá? De qualquer forma, a alienação parental deturpa o senso de certo e errado para a criança, né? A criança cresce com o sentimento de certo e errado imposto pelo alienador. Então a alienação parental começa com esquivas do tipo, não estou afim, desculpinhas para arrumar compromissos, para não querer estar com aquele genitor ou genitora que são alvo da alienação, até chegar numa recusa hostil mesmo, dizer que não quer mais vê-lo, tá? E em casos em que tenha envolvimento de uma acusação de abuso sexual, é muito frequente essa ideia de que essa criança passa a acreditar que foi efetivamente molestada sexualmente por aquele genitor ou genitora. Doutora Denise, ainda se falando de alienação parental, os psicólogos estão conseguindo identificar alienação parental corretamente? Nelson, infelizmente ainda não, né? Já são 10 anos de vigência da lei da alienação parental e até agora o que eu vejo ainda é uma dificuldade muito grande por parte dos psicólogos em identificar a alienação parental e do próprio judiciário em fazer cumprir essa lei, né? Existem dificuldades do próprio setor técnico de não ter instrumentos apropriados, a inépcia profissional, a insuficiência de qualificação dos profissionais para identificar. Então, se, por exemplo, uma criança continua gostando daquele genitor alvo, né, mas o psicólogo diz que não está acontecendo uma alienação parental porque a criança ainda continua gostando daquele genitor, mas não é isso. Não, pode não estar acontecendo a chamada síndrome de alienação parental, que é o conjunto de reações emocionais, né, as alterações emocionais que essa criança passa a manifestar em função justamente dos atos de alienação parental. Então, eu, como assistente técnica, faço quesitos perguntando se tem atos de alienação parental, porque muitas vezes os elementos que comprovam os atos de alienação parental podem não estar em petições no processo, mas podem estar numa mídia que foi anexada, vídeos, áudios, gravações de conversa, né? E o perito não olha, né? Só lê o que está no processo e não tem, até por alguma questão de desconhecimento, por exemplo, não acessa a mídia complementar que tem elementos que provem que aqueles atos sejam de alienação parental. Então, só faz uma entrevista com cada uma das pessoas, com a criança, e se a criança ainda manifesta
gostar daquele genitor-alvo, então o psicólogo perito conclui que não está havendo alienação parental. Mas, na verdade, não está havendo a síndrome de alienação parental, porque atos ainda continuam e essa criança continua exposta. Pode não estar manifestando nenhuma aversão ao genitor-alvo agora, mas no futuro, enquanto ela continuar exposta aos atos de alienação parental, há uma forte tendência em relação a isso. Além disso, eu vejo também uma grande dificuldade dos psicólogos peritos, não só nessa questão de identificação, como eu falei, mas também, mesmo aqueles que conseguem identificar, têm dificuldade de declarar isso nos seus laudos, porque tem receio da represália do alienador, tá? Se eles afirmam que aquele caso é um caso de alienação parental, que aquele ato daquele alienador é um ato de alienação parental, o alienador vai no conselho de ética dos conselhos regionais de psicologia, principalmente daqui de São Paulo, né? Ou CNJ. O Conselho de São Paulo já manifestou que não quer a revogação da lei da alienação parental. Isso sem debate, sem discussão, dizendo que é uma lei que protege pais pedófilos, que é uma lei que está sendo mal usada, que é uma lei que quer tirar a guarda das mães, mas a gente sabe que não é isso. Eu já expliquei que a alienação parental não é exclusividade das mães, tá? Alienadores também podem ser o pai, podem ser os dois, pode ser uma pessoa, um terceiro, né? E, lógico, a lei está sim sendo mal usada. O que há necessidade é de mais informações, mais debate para fortalecer, ter mecanismos de defesa da lei para impedir que ela seja distorcida, para impedir que ela seja mal usada. Então, isso que é fundamental. Como acontece com a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha está sendo também mal usada, também está sendo distorcida, mas ninguém fala em revogar a Lei Maria da Penha, né? Pelo contrário, o Congresso vira e mexe, traz aí mais alguma lei complementar, modifica algum artigo, algum trecho da lei, mas procura mantê-la. Então, por que não fazer isso com a lei da alienação parental, né? Por que não promover o debate? A melhor forma de se fazer a lei de fato corresponder à realidade é através da informação, né? Mas quando o Conselho de São Paulo se posiciona contrário à vigência da lei da alienação parental sem debate, está mostrando que não tem interesse na informação, não tem interesse nesse debate, não tem interesse em pensar diferente, né? E a gente não sabe qual é a motivação interna que existe. De qualquer forma, o que eu vejo são psicólogos, peritos, assistentes técnicos, tendo a sua reputação vilipendiada da forma mais inidônea e inescrupulosa possível, porque estão apontando que aqueles atos sejam de alienação parental e o alienador que quer cometer este crime de uma forma impune, né, está prejudicando, está distorcendo informações e prejudicando a carreira de profissionais que estão ali batalhando pelo bem-estar, né, pelo desenvolvimento saudável das crianças, tá impedindo, né, que essas crianças cresçam com este modelo doentio do alienador, que é o de acusar, de mentir, de simular informações, de simular sentimentos, tá? De cometer todo tipo de fraude. Por quê? Porque esta criança, como eu falei, que pode não ter a síndrome da alienação parental, mas ela continua exposta aos atos de alienação parental e ela cresce com esse modelo doentio do alienador.
Então, quando tem alguma coisa que o desagrada, ele distorce, ele acusa, ele ofende, ele ataca, e essa criança vai crescer com esse modelo, né? Então, qual é a tendência de, no futuro, né? Por exemplo, se a criança está na escola e o professor dá uma bronca, dá uma nota baixa, porque não estudou, porque não fez a lição, porque, enfim, né? Essa criança não vai ter dúvida. Como assimilou esse modelo doentio do alienador, de fazer acusação, então vai lá na diretoria e fala que o professor assediou sexualmente, por exemplo, tá? Ou então na vida adulta, está lá trabalhando e o chefe dá uma bronca também porque não fez o serviço bem feito. Então essa pessoa que também cresceu com esse modelo patológico do alienador também vai chegar e vai fazer uma acusação contra esse chefe, né, de assédio moral, assédio sexual, enfim, porque essa é esse é o padrão, né, é o modelo que o alienador propõe. Então, quando o profissional está, o profissional de psicologia, seja o perito, o assistente técnico, está denunciando esse caso como sendo de alienação parental, está dando um alerta para que este alienador pare de fazer isso, porque isso está causando prejuízos ao desenvolvimento emocional dessa criança, né? Mas esse alienador que não tem consciência, né, tem princípios morais absolutamente distorcidos, vai na comissão de ética, vai no CNJ, vai nas autoridades e conta uma história caluniosa, distorcida, contra profissionais que estão justamente defendendo o interesse da criança, que é o do desenvolvimento saudável, de não ter este modelo patológico imposto pelo alienador. E na questão da guarda compartilhada? Os peritos e os psicólogos estão recomendando a guarda compartilhada? Por quê? Nelson, o que eu vejo também é o seguinte, eu vejo peritos, psicólogos, não recomendando guarda compartilhada porque os juízes não dão guarda compartilhada no litígio. É um engano, é um equívoco, tá? Tendo em vista que não tem isso previsto em lei. A guarda compartilhada tem que ser dada mesmo no litígio, ou principalmente no litígio, que é para conscientizar esses pais de que eles têm o filho comum, que é responsabilidade deles, e que eventuais divergências, desentendimentos, ressentimentos, mágoas, brigas, seja lá o que for, têm que ser resolvidos em outras instâncias e não envolver as crianças nisso, né? Mas lógico que, como eu falei no começo, quem não quer a guarda compartilhada, quem não tem interesse na guarda compartilhada, porque isso significa, além de ter ainda o filho na companhia daquele outro genitor alvo, com o qual ainda existam ressentimentos, tem a questão que existe também o compartilhamento da pensão, né? Quer dizer, então você não vai deixar aquele genitor ser o único pagador, como se fosse um caixa eletrônico, né? E aí tem que ter esse compartilhamento da pensão, que não é interessante para este genitor alienador. Então ele vai fazer de tudo para obstruir a aplicação da guarda compartilhada. E uma dessas, em que é muito frequente os juízes e os psicólogos caírem nessa armadilha, é incentivar o litígio, né? Acirrar cada vez mais o litígio. Então, eu já vi situações em que a psicóloga perita se recusou a fazer a recomendação pela guarda compartilhada porque a juíza não dá a guarda compartilhada no litígio dos pais. Então, esses pais, quer dizer,
eu incentivo ao litígio, né? Então já sabe que dá certo porque os juízes caem nessa interpretação equivocada, certo? Mas, além disso, eu vejo situações em que a guarda compartilhada acaba tendo também o efeito reverso. Quando ela é, por exemplo, decretada de cima para baixo, por sentença, né? Sem uma orientação dos pais, sem entender que eles precisam ter essa maturidade para assumir as responsabilidades, sem um preparo. Então, uma sentença, né? Tanto uma recomendação do psicólogo perito, né? Ratificada pelo assistente técnico, quanto a sentença judicial em favor da guarda compartilhada tem que vir também acompanhada dessas propostas, desses programas, né, de orientação à pais. Então, que sejam as oficinas de parentalidades, que seja a mediação familiar, que sejam agora as constelações familiares, né, que estão vindo com bastante popularidade, né, e tem trazido resultados favoráveis aí para essas famílias, mas que precisa de uma orientação para esses pais também, porque eles precisam adquirir essa maturidade, pensar que a responsabilidade continua, e às vezes não é porque é adulto que já tem responsabilidade, né? Às vezes são adultos que são imaturos, até em função desses ressentimentos do término da relação conjugal, por exemplo, né? Então, eles precisam de, por exemplo, uma orientação pessoal, que seja uma psicoterapia, e também esses programas ligados à parentalidade para poderem exercer a guarda compartilhada de uma forma amadurecida e segura. Doutora Denise, nosso muito obrigado pela entrevista e agora gostaria que a senhora deixasse os seus contatos para os nossos seguidores. Nelson, eu que agradeço também a oportunidade de estar com vocês falando desse assunto que é polêmico, né, mas que rende muitas outras conversas, tá? Então, deixo aqui o meu Instagram, né, com posts ligados à questão da alienação parental e guarda compartilhada, e também anúncios sobre os cursos, né, o curso de pós-graduação em psicologia jurídica que eu coordeno na Unisa e outros cursos que eu dou e eventos em que eu participe, e o WhatsApp para contatos pessoais. Mais uma vez agradecendo a oportunidade, um abraço, tudo de bom para vocês. Conversei com a doutora Denise Maria Pericini. A semana que vem estaremos de volta com uma nova entrevista sugerida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também manda seu e-mail fazendo as sugestões de pauta. Olha só, se você ainda não se inscreveu no canal, já sabe. Inscreva-se, acione o sininho para receber as nossas notificações, aproveita, dá aquele like e compartilhe as nossas entrevistas. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta!